a tua palavra, a tua mensagem, que o Senhor possa inspirar o teu servo e que nós possamos ouvir a tua voz. Obrigado por tudo, nós rogamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, Marcelino, pela oração. Queridos, eu cheguei a planejar outro sermão, eu cheguei até mesmo a estar com ele ali, mas não é o que eu vou fazer. O que eu vou pregar hoje, o que eu vou repartir com vocês hoje vai ser mais um testemunho. Pode ser? Nós falamos de testemunho na escola sabatina. Eu acredito que os testemunhos, eles impulsionam a nossa experiência cristã. Quando a gente vê Deus usando o outro, a gente fala assim, puxa, Deus pode me usar também. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo em 1 Coríntios, capítulo 1. Quem está com a Bíblia aí por perto, abra ela comigo. 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos refletir em 3 versos antes de eu começar a contar o testemunho. Eu acho que eu já contei partes desse testemunho para alguns de vocês em algum culto de quarta-feira. Por algum motivo, eu me sinto muito mais à vontade para contar testemunhos nos cultos de quarta. Mas hoje, nesse sábado, eu vou tentar fazer um apanhado e contar assim, o testemunho completo. Esse testemunho, ele é muito longo, mas eu vou reduzi-lo, resumi-lo e vou tentar contar a história completa num único vídeo. 1 Coríntios, capítulo 1, os versículos 27, 28 e 29. Me acompanhe na leitura. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Eu acho esse texto um dos textos lindos da palavra de Deus. É incrível como Deus usa coisas loucas, coisas fracas, coisas desprezadas, porque quando Deus olha, Deus não vê como o homem vê. Nós somos especialistas em enxergar o exterior. Nós somos especialistas em enxergar aquilo que os olhos captam. Mas Deus, ele é o único que, na verdade, enxerga o coração. Então, Deus tem o poder de pegar o louco, o fraco, o desprezado e usar para a glória dele. Porque ele sabe que o louco, o fraco, o desprezado não vai, no final da história, dizer, olha, tudo isso aconteceu porque eu sou bom. Ele vai reconhecer que tudo aquilo que aconteceu na experiência dele é resultado da bênção e do poder de Deus. Eu já contei a vocês que nasci numa família não religiosa, mas eram católicos apostólicos romanos. Meus familiares, meu pai, a religião dele consistia em uma vez no ano ir até o templo de Nossa Senhora Aparecida, acender velas do tamanho dos filhos. Então a religião do meu pai é só essa. É uma religião interessante que ele só separa um dia no ano para uma finalidade específica e os outros 364 dias do ano ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer. A minha mãe, a religiosidade dela dizia respeito a assistir batismos e casamentos, nada além disto. Minha mãe nunca foi à igreja. Eu não me recordo dela nunca ter sentado para assistir um culto ou uma missa. Não me recordo disto. Mas desde criança, desde os 6 anos de idade, eu tive um despertar espiritual e um desejo de buscar as coisas espirituais. E eu me recordo que com 6 anos de idade eu ia sozinho à missa e levava ainda a minha irmã de 4 anos de idade. E quando eu chegava à missa, com 6 anos eu já era alfabetizado, eu ainda queria participar lendo as coisas lá na missa e o padre me deixava fazer as leituras. Dos 6 aos quase 10 anos de idade, eu não perdi uma única missa sequer. Eu ia em todas elas. Além de levar a minha irmã, eu levava todos os amigos da rua. Eu passava de casa em casa chamando os meus amiguinhos e iam todos para a missa comigo. Quando nós chegávamos lá, eu não sei se alguém aqui já foi católico como eu, a igreja católica ela é muito silenciosa.
o silêncio é pleno e absoluto. É só o padre que fala e todo mundo fica quietinho. Nós entrávamos quietinhos, sentávamos quietinhos, assistíamos a missa toda quietinhos e íamos embora. A nossa brincadeira e alegria era o caminho de ida e o caminho de volta, mas lá ficávamos quietinhos e nunca ninguém chamou a nossa atenção porque nós estivéssemos fazendo algum tipo de barulho. Com 9 anos de idade, no final do ano, mês de dezembro, novembro, dezembro, um amigo meu, que hoje é meu vizinho, mora quase na mesma rua que eu em São Paulo, mas nós éramos vizinhos de bairro lá na cidade de Cotia, no bairro da Granja Viana. Ele levou para a sala de aula uma Bíblia e, segundo ele, eu estava perdido e eu iria para o inferno porque a minha religiosidade ela era uma religiosidade vã. Ele se baseou nos 10 mandamentos, usou outros textos bíblicos e me perguntou assim: Hércules, você quando morrer, você vai para o céu ou para o inferno? E eu disse a ele: olha, William, né? Eu falei: William, eu vou para o céu, porque eu não perco nenhuma missa, mas você que também é católico, apostólico romano, você vai para o inferno, porque você nunca está na missa comigo. Nunca vi você na missa. E ele olhou, observou atentamente e me garantiu. Ele falou: olha, Hércules, eu quero garantir para você que não. Na verdade, você vai para o inferno, você não vai ser salvo quando você morrer ou quando Deus voltar. Eu falei assim: e por que não? Ele falou: porque você não guarda os mandamentos. E eu apresentei para ele os 10 mandamentos de cor e disse: olha, eu guardo os 10. Quem não guarda aqui é você. Ele falou: não, os mandamentos estão errados. Existe uma conspiração de Satanás contra a humanidade para fazer com que a humanidade guarde os 10 mandamentos errados. E você é uma dessas pessoas que Satanás enganou. E você está fazendo tudo errado. E você vai para o inferno. Interessante, né? Eu falei que ele era católico como eu, mas estava tendo essas informações privilegiadas. Eu cheguei na minha casa, procuramos uma Bíblia. Na casa de um católico relaxado, como era o caso da minha família, foi difícil achar a Bíblia. Mas quando nós achamos, fomos verificar os textos que ele havia lido na Bíblia de crente dele, porque eu entendi assim: a Bíblia dele é uma Bíblia de crente. Os textos que ele havia lido na Bíblia dele eram exatamente os mesmos que estavam escritos na minha Bíblia. E eu questionei minha mãe: mãe, essa Bíblia a senhora comprou aonde? Eu acho que a senhora comprou essa Bíblia em alguma igreja de crente. Minha mãe: não. Essa Bíblia é uma Bíblia católica, olha a Nossa Senhora na capa. E eu via a Nossa Senhora na capa, li o texto e falava assim: alguma coisa muito errada, tá? Alguma coisa errada não está certa aqui, né? E passado mais algum tempo, eu já tinha combinado com o padre e com a minha família que quando eu tivesse 12 anos de idade eu iria para o seminário, iria ser um padre também. E ali, no finalzinho dos 9 anos, isso foi em 1989, no final de uma das missas, eu pedi para conversar com o padre. E o padre falou: pode vir aqui, vim aqui hoje à tarde. E à tarde, umas 3 horas da tarde, naquele domingo, eu fui... Era um seminário com uma igreja, uma paróquia do lado. Eu fui ao seminário. Eu lembro que a cozinheira dos seminaristas era mãe de um colega de sala meu da escola. Ela chamou o padre saiu de dentro do seminário. Nós, na frente, havia um poço. Nos sentamos na boca daquele poço. E o padre acreditou assim que o que iria acontecer naquele momento é que eu diria para ele: padre, eu já estou pronto, eu já quero ir para o seminário. Mas, na verdade, ele ficou muito surpreso quando eu disse para ele, eu falei: padre, eu quero perguntar uma coisa para o senhor e o senhor me responde a verdade, por favor. Por que que nós, católicos, não guardamos o sábado, ao invés disso guardamos o domingo? E o porquê que nós adoramos imagens de escultura, se esse é um dos 10 mandamentos em que a Bíblia diz que isso não deve ser feito? Eu acho que o padre foi pego assim de surpresa e ficou sem reação naquele momento. Ele ficou me olhando aproximadamente 1 minuto, mas que naquele instante pareceu ser 1 ano, porque ele me olhava e nada me dizia. Ele me olhava, nada me dizia. Depois de muito pensar, ele me respondeu o seguinte: nem eu sei o porquê é que
Nós, católicos, não guardamos o sábado e adoramos imagem de escultura. Mas eu quero dizer a você que se você tem a possibilidade de guardar o sábado e não adorar mais imagens de escultura, você fique à vontade, pode fazê-lo. Eu confesso para vocês que aquela resposta era a única resposta que eu não queria ter. Eu queria que o padre me dissesse qualquer coisa e qualquer coisa eu aceitaria como resposta. É o padre falando, né? Qualquer coisa que ele me dissesse eu me daria por convencido, mas a resposta dele me deixou muito confuso. E naquela ocasião eu me chateei muito com Deus, me chateei muito com a igreja. Entendi que eu não seria padre, que eu não vou fazer parte de uma coisa onde as pessoas não sabem explicar uma coisa tão clara quanto os 10 mandamentos de Deus. E eu decidi naquela ocasião que nunca mais eu iria assistir uma missa, nunca mais eu iria entrar numa igreja, porque eu já tinha entendido que era uma coisa confusa, bagunçada e que não merecia a minha atenção. Então era melhor que eu me dedicasse estudando mesmo na escola e me preparando para a vida. E para minha surpresa, esse meu amigo, o William, me convidou para ir participar do clube de desbravadores. E eu fui parar na Igreja Adventista da Granja Viana, num domingo, lá no centro de treinamento, para participar de uma primeira reunião do clube de desbravadores da minha vida. Devia ser a terceira do clube. Lá eu encontrei o pastor da igreja, a esposa do pastor, pessoas extremamente queridas, pastor Teodoro e a Fernanda. E me apaixonei por esse negócio de clube. E fui ficando no clube, no clube eu fui aprendendo mais coisas. Daqui a pouco eles me convidaram para ir no sábado de manhã, comecei a ir no sábado de manhã e comecei a perceber que as coisas que o William havia me ensinado, ele havia aprendido ali. E hoje, mais tarde, eu sei o que aconteceu na verdade, que embora o William fosse católico e a família também, eles receberam estudos bíblicos do pastor adventista. E quando o pastor adventista apresentou os estudos para a família do William, o William pegou essa informação e me trouxe, dizendo, olha, tá vendo? Você vai para o inferno e eu vou para o céu. É interessante que hoje o William não é adventista, ele não é mais católico, hoje ele é batista, mas converso com ele sempre e ele recentemente me disse que mais cedo ou mais tarde ele vai tomar essa decisão dele também. Então, assim, eu sou muito agradecido a Deus pela forma maravilhosa como Deus me alcançou. E agora, como adventista, com 12 anos eu quis ser batizado, não pude, me batizei com 14, mas logo me tornei um adventista assim, muito praticante na igreja, nos cultos, fazia o ano bíblico direitinho, ganhava quase todos os concursos. Eu amava participar dos concursos bíblicos e aprendi muito de Bíblia nessa fase da minha vida, mas é interessante que aquele desejo de ser padre foi esquecido e a minha vida seguiu. Batizado agora, já tinha planos, vou fazer faculdade disso, faculdade daquilo outro. Mas eu sei dizer que quando eu tinha 16 anos de idade, eu trabalhava ali em Cotia também, num bairro chamado Jardim Barbacena, no quilômetro 21 da Raposo Tavares. E um dia, trabalhando naquele lugar, era uma tarde, e eu já tinha feito tudo que eu precisava ter feito do meu trabalho, e eu decidi ficar trabalhando um pouco mais, eu ficaria sozinho, ninguém mais estava trabalhando naquele horário, porque nós havíamos ido para Caucaia, e lá em Caucaia eu havia colhido mudas de uma planta chamada hortênsia. E essas mudas eu havia combinado, eu trabalhava numa empresa que fazia mudas de plantas e vendia no Ceasa. E eu havia combinado com os meus patrões que aquelas mudas eu faria sozinho por conta, fora do horário de trabalho, e aquilo que eu vendesse, o dinheiro seria meu. E então, por esse motivo, eu estava trabalhando fora do horário de trabalho. E não sei se você sabe como que as mudas são feitas, você faz um canteiro de terra, tem que ser aquela terra mais vermelha, e você coloca um sombrite por cima, isso baixinho, a altura de 1 metro de altura mais ou menos. E eu estava agachado debaixo daquele sombrite, enfiando aquelas estacas de muda uma por uma naquela terra vermelha, quando pela primeira vez eu ouvi uma voz que me chamou, dizendo assim, Hércules. Quando eu ouvi a voz me chamando, dali agachado mesmo, eu respondi, como a voz foi suave, eu respondi de forma suave, eu gritei assim, falei assim, eu estou aqui. E continuei plantando as minhas mudinhas. Ninguém, daqui a pouco eu vi a segunda vez.
Hércules. Aí eu saí de debaixo do sombrite, me levantei. Lá o terreno era um terreno plano, assim, bastante grande. Quando terminava a parte plana, vinha uma rua. E quando terminava a rua, o terreno continuava num morro bastante íngreme, sabe? E o combinado era que quando alguém lá de cima precisava falar com alguém lá de baixo, um sino era tocado. E esse sino era um pedaço de ferro com uma marreta. Você batia nessa marreta. E era sinal de que era para subir, porque alguém queria falar com alguém. E eu achei estranho, falei assim, não tocaram um sino, mas estão me chamando. Aí eu fui para o meio desse terreno plano, e do meio do terreno eu gritei assim, eu estou aqui! Ninguém apareceu também. Eu voltei lá para debaixo do sombrite, com as mudinhas de hortênsia, e continuei enfiando mudinha por mudinha quando eu vi a voz a terceira vez. E dessa terceira vez algo especial aconteceu, porque eu compreendi do que se tratava. A voz me disse assim, Hércules, sou eu. Queridos, naquele momento eu comecei a assim, chorar copiosamente. Eu não consegui ficar debaixo do sombrite, eu saí de debaixo do sombrite e sentei-me numa pedra de terra que havia na frente daquele canteiro. E a voz disse assim, Hércules, sou eu. Eu quero que você me sirva como um pastor na minha casa. E eu prontamente respondi que não. Eu falei, não posso ser um pastor, eu tenho 3 bons motivos para não sê-lo. Eu não posso ser um pastor porque eu tenho minha mãe doente e alguém precisa cuidar dela. Eu não posso ser um pastor porque ser pastor adventista custa muito caro e eu não tenho dinheiro para poder pagar essa faculdade. E eu não posso ser pastor porque eu sou muito pecador e eu acho que Deus tem que escolher alguém que seja menos pecador do que eu. Então, por favor, escolha outro. Quando eu terminei de dizer, a voz me respondeu, Hércules, da sua mãe eu vou cuidar. Enquanto você não puder cuidar dela, eu cuidarei dela para você. Hércules, eu sou o dono do ouro e da prata. Quem vai pagar o seu curso sou eu, não é você. Hércules, eu quero você exatamente porque você é pecador. É os pecadores que eu uso. Queridos, eu me arrepiei todinho, estava chorando muito. Era uma tarde, final de tarde, a terra estava seca, eu via assim as lágrimas caindo no chão e batendo assim na poeira, né, no chão de terra, e a poeira chegava a subir com a queda das lágrimas. E em meio a tantas lágrimas, e a um convite que foi tão claro, foi tão audível, e Deus me disse que cuidaria dos detalhes, eu disse assim para ele, se é assim, Senhor, então tá bom, eu vou. Se é assim, se o Senhor quer, se o Senhor está disposto a usar um pecador como eu vou. E queridos, aquilo aconteceu, eu não disse aquilo para ninguém. Eu tenho certeza que muita gente vai assistir esse sermão, fez parte da minha vida naquele momento, que eu estou publicando esses sermões naqueles vídeos no YouTube. Mas eu sei que muita gente vai ouvir essa história e vai ficar surpresa, falar assim, puxa, o Hércules não nos contou isso quando isso estava acontecendo com ele. E nessa ocasião eu senti uma segurança tão grande, porque a partir daquele momento eu não tinha mais dúvidas. Eu seria um pastor na casa de Deus. Deus ia cuidar dos detalhes. Mais 2 anos eu continuei ali, trabalhando naquele lugar, avisei os meus patrões. Amém, pastor. Avisei minha patroa, falei assim, olha, no final do ano de 1997, eu vou parar de trabalhar aqui, porque eu vou para o colégio fazer teologia. E uma amigona, uma mãe para mim, hoje falecida, mas descansa no Senhor, ela disse assim para mim, ela falou, Hércules, mas como que você vai estudar para ser pastor se você não tem dinheiro? Aí para ela eu contei, eu falei, olha, Deus disse para mim que ele ia cuidar dos detalhes, ele ia providenciar, e ela ficou me olhando assim surpresa, sabe? E no final, a filha dela com certeza vai ouvir esse sermão, no final ela ficou brigada comigo, nós tivemos uma briga feia, ela não me mandou embora, eu tive que pedir a conta, perdi os meus direitos, e eu lembro assim que ela ficou muito chateada, que ela não, na igreja, quando nós chegávamos na igreja, ela nem me olhava, porque eu trabalhei lá muitos anos e eles foram pais para mim. E ela ficou assim muito chateada, como que ele teve coragem de sair do emprego que eu tinha. E queridos, naquele tempo, tinha meses que o meu salário naquele tempo chegava a 4 salários mínimos. Eu ganhava muito mais do que eu comecei ganhando como pastor depois
Foi uma outra história, isso eu conto em outro momento para vocês. Mas sei dizer que aconteceu dessa forma, e quando terminou o tempo, eu fui comportar, e na comportagem eu fui para o Rio Grande do Sul, e ali eu tive a minha primeira grande prova, porque eu comportei, eu precisava vender 3.000 reais de lucro para mim, e eu vendi só 1.000. E aí eu disse para Deus, falei, Senhor, que história é essa? O Senhor me tira lá da minha comodidade, da minha tranquilidade, eu estava trabalhando, ganhando o meu salário, e como que o Senhor me chama para ser pastor, disse que vai cuidar de tudo, e agora, olha, não vendi nada, eu vendi só 1.000 reais, como que eu vou ser um pastor? E nessa ocasião apareceu um amigo que estava comportando comigo, que eu não sabia de fato quem ele era, mas ele era o filho do diretor-geral da faculdade do Peru. E eles viram, ele e a irmã estavam comportando naquela campanha no Rio Grande do Sul, e eles se ofereceram para me ajudar. Falaram assim, Hércules, nós já sabemos como que nós podemos ajudar você. Eu pensei, eles vão vender livro para mim, né? Eles falaram, não, nosso pai é o diretor da faculdade do Peru, nós já ligamos para ele, e ele garantiu uma bolsa de bolsista 100% para você durante os 4 anos do curso de teologia. Então você vai fazer teologia lá no Peru. Gente, eu fiquei bobo, né? Eu agradeci eles muito e fiquei assim encantado com a forma como Deus fez um milagre tão grande de fazer o filho do diretor da faculdade vir comportar na minha equipe para garantir uma vaga para mim. E pronto, eu estava em paz de novo. Cheguei em casa, contei para minha mãe. A minha mãe, quando eu me batizei, ela foi muito contra. Ela sempre foi contra a religião. Apenas 2 dias antes de morrer, que ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dela e descansa no Senhor. Isso eu já contei para vocês. Para quem eu não contei ainda, a história para um outro momento. Mas tudo que minha mãe não queria é que o filho fosse pastor. E eu lembro que o dia que eu contei para ela que eu seria pastor, ela ficou muito decepcionada, ela ficou muito triste. Porque o preconceito da minha mãe contra os evangélicos sempre foi muito grande. Ela entendia assim, nem católico eu sou direito, eu vou ter um filho crente. Não tem desgraça pior no mundo do que ter um filho crente. E minha mãe, quando soube que eu ia para o Peru, aí que ela ficou uma fera mesmo. Ela falou assim, que absurdo. Essa igreja está roubando meu filho. Que tipo de Deus é esse que permite que um filho meu seja roubado? E aquele contexto familiar que você pode imaginar. Eu lembro que quando eu contei para minha mãe que eu seria pastor, ela falou assim, filho, se fosse traficante, se fosse travesti, se fosse bandido, não me incomodaria tanto quanto você fala para mim que você quer ser um pastor. Ela ficou assim muito decepcionada. Muito mesmo. Para minha mãe, o fato de eu estar decidindo fazer teologia é a coisa mais triste que pode ter acontecido na vida dela. Mas no final Deus reverteu o mal em bem. O tempo passou, voltei para casa, e de casa agora só com... Eu tinha, na verdade, 2.000 reais. Eu tinha 1.000 reais que eu havia recebido na rescisão de contrato e tinha mais 1.000 reais que eu havia recebido da comportagem. Então eu tinha 2, eu precisava de 3.500. E num daqueles domingos, as aulas já haviam começado no Brasil, minha mãe indignada, ela não queria que fosse para o Peru de jeito nenhum. Então o que eu decidi fazer? Eu decidi orar, falar, Senhor, era um domingo, esse dia era um domingo de manhã, as aulas já tinham começado no Brasil, eu decidi orar e falei assim para Deus, não tinha ninguém no quarto, eu estava sozinho no meu quarto, porta trancada, e eu disse assim para Deus, Senhor, está chegando o dia para eu poder ir para o Peru. As aulas começavam no Peru no mês de março, início já era fevereiro, meio de fevereiro. Está chegando o dia para eu ir para o Peru. Eu sinto que minha mãe não quer de jeito nenhum. Então, o que eu lhe pergunto é se o senhor, e eu sei que o senhor tem poder, não poderia fazer alguma coisa para que eu estudasse no Brasil e não no Peru. Então, eu vou orar ao senhor e o senhor me responde. O senhor falou comigo daquelas ocasiões, fala comigo mais uma vez. Me diz algo, por favor. Eu me ajoelhei ali no quarto, tinha um sofazinho assim, na frente do sofá uma janela. Me ajoelhei, fechei os olhos, orei a Deus e fiquei aguardando uma resposta. Falei, fala comigo, me dá uma resposta. O silêncio era absoluto. Quando, de repente, ajoelhado no meu quarto, eu vi uma luz muito forte, um clarão muito forte dentro do meu quarto. Não consegui abrir os olhos. E naquele clarão eu entendi que era manifestação. Alguma coisa estava acontecendo ali, um anjo de Deus, não sei. E quando aquele brilho todo aconteceu, eu fechei os olhos e fiquei só esperando ouvir alguma coisa. E eu ouvi alguma coisa naquele dia.
a voz me disse, eu digo a voz porque eu não sei se, eu acho que talvez seja muita prepotência eu falar que foi Deus, ou foi Jesus, ou foi o Espírito Santo, eu não sei se foi um anjo, não sei, um mensageiro. A voz me disse assim, falou assim, Hércules, hoje, isso era domingo, 8 horas da manhã, hoje a Bia vai falar com você. O que a Bia te falar, você faz. De repente eu continuei com os olhos fechados, aquele clarão ainda era muito intenso, ele foi diminuindo, diminuindo, de repente quando não tinha mais o clarão, eu consegui abrir os olhos, eu sentei naquele sofá, que eu estava ajoelhado na frente dele, e fiquei pensando assim, Bia, que Bia vai falar o que comigo? E eu fiquei pensando em muitas Bias, mas a Bia da qual a voz havia me dito, eu não tinha certeza qual era, e aquele dia eu falei assim, tá bom, já que ela vem hoje, um dia eu espero tranquilo. Então, de manhã eu fiquei por ali, fiquei em casa, o dia todo aconteceu até as 2 da tarde, eu almocei. 2 horas da tarde, uma criança de 6 anos de idade entrou na sala da minha casa, eu estava sentado na sala, ela entrou na sala da minha casa e disse assim, Hércules, alguém ligou para você lá na minha casa, você pode vir? Né? Quando ela entrou, eu pensei assim, fala, Bia, qualquer coisa que você falar, tá resolvido, né? Mas ela não tinha nada para me falar, era só para eu ir até a casa dela atender uma ligação. Quando eu atendo a ligação na casa dela, era alguém chamado Bia também. Eu já contei essa história para essa moça, hoje ela mora, acho que na cidade de Calcaia do Alto. E aí atendi o telefone, ela falou assim, Hércules, aqui é a Bia, eu quero convidar você para fazer a Semana Santa na minha igreja. Queridos, naquele momento a minha cabeça pirou totalmente, porque se eu ficasse no Brasil até a Semana Santa, eu não seria mais pastor nem fazendo no Brasil e nem fazendo no Peru. Então a coisa ficou muito confusa e eu disse assim para ela, falei assim, Bia, como que é isso? Não, eu orei a Deus e senti que era para chamar você. Eu falei, Bia, eu não posso te responder hoje. Hoje, meia-noite 1, se outra Bia não me procurar para conversar, eu te respondo e faço a semana aí, tudo bem? Ela falou, tá bom. Voltei para casa triste, cabeça baixada, pelo caminho todo, dava uns 600 metros da casa dessa garotinha Bia até a minha casa. Eu vim falando com Deus, Senhor, o Senhor mudou de ideia. O Senhor não quer mais que eu seja pastor. O Senhor quer que eu sirva agora o Senhor como um membro, não pastor, e quer que eu faça essa semana de evangelismo. Eu vou fazer, Senhor. E vou com prazer. Mas o Senhor bagunçou toda a minha vida. Eu acho que nem o emprego eu não tenho mais agora como voltar para o meu emprego. E voltei para casa, o restante do domingo aconteceu, eu com aquele sentimento, Deus me enganou lá atrás, né, porque ele me chamou, agora não me quer mais. Aquele sentimento, o domingo passou, quando chegou no final da tarde, a minha irmã estava com um monte de amigas em casa, eu falei assim, Érica, vamos para a igreja comigo? Ela vai assistir esse sermão também. Érica, vamos para a igreja comigo? Ela falou, não, estou com as minhas amigas aqui, eu não vou para a igreja. Eu chamei ela no canto, levei ela para o quarto, xinguei ela um monte, falei, que tipo de crente é você, que tem culto na igreja, a igreja está aberta e você não vai porque você prefere ficar com as suas amigas. Leve essas suas amigas para a igreja, elas precisam de Jesus. Se você não fizer isso, daqui a pouco vai ser a igreja, você e elas também. Sabe aquelas coisas de irmão chato? Dei um sermão na minha irmã, dei uma bronca na minha irmã, e minha irmã ela não foi para o culto comigo, fui sozinho. Cheguei na igreja, me ajoelhei antes de começar o culto e pedi a Deus, falei, Senhor, o Senhor deu uma bagunçada na minha vida. O Senhor se importa de falar comigo mais uma vez? E eu entendi que Deus falaria comigo através do pregador. E de repente o pregador era o irmão Cláudio Bahia, lá da igreja do Portão, Cotia. Ele levantou e pregou um sermão que dizia assim, quando Deus diz que é de um jeito, é daquele jeito para sempre. Deus não muda de opinião no meio do caminho. Fiquei mais confuso ainda. De repente, o hino final que nós estávamos cantando é o hino 35 do nosso hinário, fala sobre a fidelidade de Deus, né? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor. Quando eu estava cantando esse hino em pé, lá no fundo da igreja, quem que chega do meu lado? A minha irmã. Ela chegou do meu lado assim, abriu o hinário dela e começou a cantar. Olhei para ela e falei assim, o que você está fazendo aqui? Vim para o culto. Eu falei assim, mas você veio para o culto para quê? Aí ela me explicou assim, a Bia passou em casa, me pegou, me trouxe para a igreja. Eu falei, qual Bia? Ela falou assim, a Bia, ela está lá embaixo e quer falar com você porque ela quer saber, ela quer falar com você. Aí eu olhei para minha irmã, eu falei assim, eu já falei com a Bia que eu vou responder para ela só hoje, depois da meia-noite. Aí minha irmã falou assim,
Ela veio de longe para falar com você. Você não vai descer lá para falar com ela? Eu olhei para minha irmã e falei assim, Érica, qual Bia? Aí ela me explicou que essa Bia é a Bia que eu tinha pensado em primeiro lugar lá naquele domingo de manhã. Só que essa Bia morava a 4 horas de São Paulo. E ela trabalhava e morava no interior. E quando a Bia veio do interior para São Paulo, ela veio para conversar comigo e ela veio para me perguntar assim, Hércules, você precisa de alguma coisa? Porque eu estava orando e sentindo no meu coração que eu devia te perguntar se você está precisando de alguma coisa. Queridos, eu olhei para essa situação, agora estava sentado dentro do carro da Bia, ela tinha que voltar uma viagem de 4 horas. Olhei para ela e falei assim, Bia, eu estou vivendo um impasse grande porque eu só tenho 2.000, eu preciso de 3.500 para poder pagar o semestre na faculdade no Brasil, mas ao mesmo tempo eu tenho uma bolsa que me garante fazer os 4 anos no Peru. Minha mãe não quer que eu vá para o Peru e eu estou aqui perguntando para Deus como que Deus quer que eu conduza as coisas da minha vida. Sabe o que a Bia falou? Ela olhou para o meu lado e falou assim, Hércules, então você pega as suas malas, isso era domingo à noite, ainda hoje, e vai amanhã lá pro NASP, porque o dinheiro que está faltando para você, esse eu te dou. Não é muito doido um negócio desse? Você dizer que eu fui, e quando eu cheguei lá no colégio, alguns outros milagres aconteceram, mas quando eu cheguei lá no colégio, eu vou contar esse para vocês, porque esse é forte. Eu acho que eu não vou conseguir terminar esse testemunho agora, já são 12:05. Mas quando eu cheguei no colégio, eu cheguei no colégio sem dinheiro. Olha que loucura. O dinheiro estava no banco. Eu achei que lá tivesse banco, mas lá o colégio é no meio do mato, meio do nada. Hoje tem mais coisas lá. E eu cheguei lá, último dia para poder fazer a matrícula. E eu estava numa fila. E quando eu estava nessa fila, de repente, um funcionário lá do colégio, alguém da tesouraria, me olhou e falou assim para mim: seu nome é Hércules, né? Eu falei, é. Ele falou assim, então eu tenho uma bolsa aqui para você. É você que quer essa bolsa? Eu olhei para ele e falei assim, que bolsa que ele falou? Uma bolsa de 50%. Eu falei, sim, sou eu que quero essa bolsa. Queridos, eu nem havia pedido. Não é um milagre isso? Eu nem havia pedido. Ele falou, a bolsa está aqui. Ainda assim, o valor da mensalidade de um semestre, que seria aproximadamente, acho que 7.000 naquele tempo, ainda assim eu precisava de 3.500. Ganhei a bolsa. Sem R$1 no bolso e o dinheiro no banco. Aí chegou na hora de fazer a matrícula, eu tinha que pagar. Eu não tinha de onde tirar o dinheiro, porque não tinha banco ali, e aquele era o último dia para poder fazer a matrícula. Eu olhei para aquela moça e falei assim, moça, o meu dinheiro está no banco. Não tem um banco aqui. Não era o HSBC, era o banco anterior, era o Bamerindos. Eu falei, como que eu faço? Ela falou assim, não sei, se você não trouxer o dinheiro até o horário que fechar, você perde essa vaga vai para outra pessoa. Atrás de mim tinha uma pessoa desconhecida. Ela me viu passando aquela situação toda e depois eu descobri que ela era irmã de alguém que tinha comportado comigo. E ela falou assim para mim, Flora, você está precisando do dinheiro, tem como devolver? Eu falei, tem como devolver. Falou, toma aqui, ó, vou te dar em cheque. Dinheiro eu não tenho, mas eu te tenho a folha de cheque. Te dou a folha de cheque, você pega esse dinheiro na cidade e deposita na minha conta. Olha que confiança, né? E assim eu garanti a minha vaga na faculdade. Só que eu tenho aí algumas coisas mais para contar para vocês. A Bia que disse vai para o NASP, ela me ajudou aquele primeiro semestre, só que acabou aquele semestre e começou um segundo. E quando começou o segundo semestre, eu fui pior ainda na comportagem. E eu lembro que os 2 primeiros meses da faculdade do segundo semestre eu não tinha pago. E eu orei a Deus. Com 2 mensalidades atrasadas, eu me ajoelhei na presença de Deus e orei. Falei, Senhor, então aqui, olha, 2 mensalidades que eu não tive como pagar, não tenho dinheiro para pagar. E eu estou aqui desconfiado que o Senhor me prometeu algumas coisas que o Senhor não está disposto a cumprir. O Senhor disse para mim que o Senhor era dono do ouro e da prata. Olha aqui, ó, 2 meses atrasados. Quando eu entrava no refeitório para poder comer, naquele tempo podia, hoje não pode mais, dava um apito à minha carteirinha, dizendo assim que eu não tinha pago a mensalidade. Então eu passava vergonha todos os dias, todas as refeições, e sabendo que mais cedo ou mais tarde o meu curso seria trancado. E eu me lembro quando
Eu orei com as duas notas, as duas pontas de mensalidade na mão, e levantei, chorei ali na presença do Senhor, mas levantei e desci. Quando eu desci, eu descobri que tinha um lugar lá na faculdade onde eles guardavam cartas que as pessoas nos mandavam. E eu descobri que tinha uma carta me esperando lá há meses. De quem era essa carta? Essa carta era de um colega que trabalhava na mesma empresa que eu, o irmão Carlos, da igreja do Jardim Arpoador, que juntou algumas economias e mandou esse dinheiro dentro de uma carta. E esse dinheiro, quando eu abri o envelope, ele deu exatamente para que eu pagasse as 2 mensalidades que estavam atrasadas. Não é demais isso? Não é algo maravilhoso? E eu lembro assim que eu não conseguia, eu não me cabia dentro de mim mesmo, pensando nas maravilhas que Deus estava fazendo por mim. E aí, naquela ocasião, uma irmã muito querida da igreja da Granja Viana, ela disse assim para mim, a irmã Lourdes, ela falou assim: Hércules, eu vou organizar um grupo de pessoas que vão estar ajudando a pagar a mensalidade todos os meses. Eu quase que não acreditei naquilo, porque quando eu fui não havia nenhuma promessa da parte dela. Então a Bia continuou ajudando e esse grupo de pessoas continuaram ajudando mês a mês. Muitas dessas pessoas ajudavam naquele tempo com R$ 30, mas R$ 30 era muito dinheiro. E assim, a minha faculdade, a conta total dela, ela custou R$ 44.000. Desses R$ 44.000, 1.000 saíram do meu bolso. Os outros R$ 43.000, tudo foi resultado de milagres que Deus operou. Não é tremendo demais isso? Eu fico pensando como que Deus está disposto a usar as coisas fracas deste mundo, como Ele está disposto a usar as coisas loucas deste mundo, as coisas desprezadas deste mundo. Queridos, assim foi concluído o curso de teologia. Assim eu fui chamado por Deus para servir a Ele na causa dele. Sempre quando eu tenho um sermão para pregar, eu tenho um batismo para fazer, eu tenho uma visita para fazer, eu sempre me recordo dessa história toda, passa isso tudo na minha mente assim, como se fosse um filme muito rápido. E eu sempre agradeço a Deus, porque eu reconheço que sermão de ontem, né? Sem mim, nada podeis fazer. Eu quero convidar você, no final deste culto, a realizar uma entrega da sua vida ao Senhor, a se dispor a ser usado por Ele da forma como Ele deseja te usar. Eu não tenho palavras para expressar a gratidão que eu sinto para com as pessoas que Deus levantou para me ajudarem. Assim, não tenho palavras. Acho que eu nunca consegui agradecer de forma adequada. Eu acho que só a eternidade fará isso em meu lugar. Mas eu quero convidar você nesta ocasião para que você realize uma entrega da sua vida nas mãos de Deus, para que você permita que Deus seja soberano da sua vida, seja o seu Senhor e te use da forma como lhe aprouver. Ele tem planos maravilhosos para você e esses planos só vão se concretizar se você se entregar. Eu sei que nós estamos muito acostumados a ouvir, a buscar sermões em que o nosso ego seja de alguma forma acariciado e a gente se sinta assim de alguma forma confortável com relação a tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Eu sei que essa mensagem de hoje, embora esses testemunhos poderosos do poder de Deus, isso nos anima demais, mas eu quero terminar dizendo para você assim que o grande objetivo hoje não é acariciar o seu ego, não é fazer você se sentir bem, muito pelo contrário. Eu quero dizer a você que você vai se sentir bem e você vai ficar bem de verdade, vai ter propósito de vida, vai se sentir pleno, vai se sentir confiante, quando a sua vida for verdadeiramente entregue nas mãos de Deus e você se dispor a ser um instrumento nas mãos dele. Talvez a causa dessa depressão já de tantos anos, talvez a causa para essa enfermidade de tanto tempo, talvez a causa para esse desânimo, essa falta de vontade das coisas, não seja a falta de vontade das coisas. Talvez essa situação toda seja simplesmente porque você não está sendo um instrumento nas mãos de Deus. Quando você se dispuser a ser um instrumento nas mãos de Deus, permitir que Ele te use,
você vai descobrir que as tuas dificuldades, os teus problemas, os teus medos, as tuas angústias vão se tornar insignificantes, vão deixar de existir. Deus quer te usar para abençoar a outros, Deus quer te usar para fazer felizes a outros, Deus quer te usar para que a carga do outro seja mais leve. Se permita ser usado por esse Deus maravilhoso, porque se você disser sim para Ele, as coisas que Ele está disposto a operar em você e através de você são tão grandiosas que eu sei que neste momento você não consegue imaginar, que eu sei que neste momento você não consegue nem conceber a possibilidade. Mas permita-se ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Que o nosso bom Deus te abençoe de uma forma muito especial. Nós vamos terminar este culto, porque o tempo já passou bastante, só fazendo uma oração. E eu convido você para que, quando nós desligarmos aqui hoje, você gaste mais um tempo orando a Deus e perguntando: Senhor, o que o Senhor quer fazer na minha vida? Como que eu posso ser útil a outras pessoas? Como que eu posso ser um instrumento poderoso nas suas mãos? Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus, soberano Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao teu nome, porque se há algo que nós aprendemos juntos na mensagem de hoje é que o Senhor é fiel, que o Senhor é tremendo, que o Senhor é poderoso, que o Senhor não conhece dificuldades, limitações ou impossibilidades. E é nas tuas mãos que nessa hora nós queremos mais uma vez nos entregar. É a tua vontade que nós declaramos neste momento que nós queremos realizar. Usa-nos a todos, Senhor, como instrumentos teus, dos mais novos, dos mais mocinhos, das meninas ainda, aos mais idos em dias. Que todos nós possamos ser instrumentos poderosos nas tuas mãos. É maravilhoso para mim saber que o mais pecador da minha igreja o Senhor usou. É maravilhoso saber que o mais pobre da minha igreja o Senhor usou. É maravilhoso saber que o mais louco da minha igreja o Senhor usou. E se hoje eu sou um pastor, apenas o sou porque assim o Senhor se dispôs a fazê-lo. Eu entrego mais uma vez a minha vida nas tuas mãos, a despeito de continuar sendo muito pecador, e te peço, continue me usando também como instrumento teu, que nós possamos levar a paz, o amor e a salvação por onde quer que nós formos. Dá-nos a tua paz, um restante de sábado muito feliz e abençoado. Nós todos te pedimos isso e agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Amém. Muito obrigado pelo privilégio que vocês Amém. concedem de participar.